Hora de falar do Leão da Ilha do Retiro. Um abraço vibrante para você, para o Zé, para toda a nossa equipe. Antes, viu, Vibrante, deixa eu só registrar, viu, Zé do Carmo, que ontem nós entrevistamos o Manuel Tobias. Ele rasgou elogios ao Zé do Carmo. Disse que aprendeu a torcer pelo Santa Cruz por causa de Zé do Carmo, que ia para o estádio ver Zé do Carmo jogar, e Zé do Carmo está no Jogo das Estrelas, que vai acontecer no próximo dia 20... Amanhã. Acho que é 27 ou 17? É amanhã. Amanhã. Amanhã no Sesc. Isso. Parabéns, Zé. Obrigado, meu querido. Isso, parabéns, Zé. Muito bem. Maravilha. Dito isso, e feito esse registro, viu, Vibrante? O Pepa, ele gosta de trabalhar mesmo, viu? O Yuri disse que ele dorme pouco e ele gosta muito de trabalhar. Ontem, durante o hashtag da bola, com a participação do presidente Yuri Romão, o Yuri já confidenciava. Olha, o Pepa me mandou aqui o relatório do jogo contra o Santos. Ou seja, o Sport já tinha conquistado o acesso e ainda assim ele preparou, depois da festa, um relatório do jogo. E está preparando e vai entregar à diretoria, ao comitê gestor e ao presidente um relatório de toda a participação dele desde que assumiu o comando técnico do Sport Clube do Recife. Para quem não lembra dos números, Pepa no Sport fez 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Ele teve um aproveitamento de 64,6%. E na cláusula, no contrato dele, que está vigente, o contrato dele atual é até dezembro, tem uma cláusula de renovação automática. Mas esse relatório não tem nada a ver com isso, tá? Só estou pontuando aqui para a gente resgatar os fatos. Existe uma cláusula de renovação automática em caso de acesso no contrato do treinador Pepa. Mas aí ele vai entregar esse relatório, que também tem indicações de renovações de contratos e, logicamente, jogadores que não interessam na visão do Pepa, mas isso não significa dizer absolutamente nada sobre o futuro dele na Ilha do Retiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem nós entrevistamos o Pepa com exclusividade e vamos soltar ao longo da programação da Transamérica essa entrevista, e eu perguntei categoricamente ao Pepa quais são os fatores que impedem de você renovar de imediato com o Sport Clube do Recife, já que existe essa cláusula de renovação automática. O primeiro fator, as eleições presidenciais. Ele prefere aguardar essa questão da eleição, saber se Yuri pode ser candidato, se o Yuri vai indicar algum candidato da situação, tá? Eu perguntei ao próprio presidente ontem se ele poderia ser candidato, ele disse que não tinha informação, ele disse, nem eu sei, vou consultar o jurídico amanhã, e é um assunto que a gente pode tratar já, Vibrante, sobre isso. E o Pepa também disse que um fator preponderante para ele ficar ou não vai ser a família. Ele vai consultar a esposa, as 2 filhas, para saber se fica ou não no Brasil, se fica no esporte e, logicamente, deve aparecer alguma proposta já com o Sport Clube do Recife para a Série A. Então vamos aguardar toda essa movimentação. Certo. Bom, e um outro detalhe, ô Miguel, o Yuri vai se reunir com o jurídico, né? Você falou agora sobre a questão das eleições. Aí vamos falar também sobre os adversários do Sport, né? Na Copinha. E o Sport está em que grupo? Sim. Estou justamente atualizando a minha listinha aqui para a gente trazer esses grupos da Copinha 2025. É bom lembrar que a Federação Paulista de Futebol ainda não definiu as datas, tá? Mas a competição começa logo na primeira quinzena de janeiro e deve ir até o dia 25, que é quando acontece o aniversário da cidade. O Sport está no grupo 20, tá? Em Bull das Artes, que tem clubes como o Referência de São Paulo, que é o cabeça de chave, tá? Tem o Sport, Referência. tem o Boa Vista do Rio de Janeiro e o Cascavel do Paraná.
são esses os grupos do Sport. Logicamente que, olhando assim, pelo nome dos clubes, o Sport fica numa situação até confortável de brigar por avançar de fase na competição, pelo menos nessa fase de grupos. Explico. O Sport, com esse grupo que vai disputar a Copinha, disputou a Copa Atlântico e conquistou o título da Copa Atlântico. O Sport disputou o Algarve Cup, também trouxe títulos do Algarve Cup recentemente. Então, é um time que vem rodado, é um time que vem comandado pelo Thiago Largue, não está participando das finais do Sub-20, né? Da Copa Pernambuco Sub-20, mas é um time considerado vencedor. Então, vai ser bem competitivo o Sport, referência de São Paulo, Boa Vista do Rio de Janeiro e Cascavel do Paraná, o grupo 20 da cidade de Embu das Artes. Ok, então agora sim, tá falado aí a respeito desse grupo do Sport. Bom, Miguel, você tem algo a mais a nos acrescentar? Vamos lá, só atualizando aqui, o Thierry recebeu uma proposta do futebol asiático. Thierry, zagueiro do Sport, ele tem contrato vigente e o contrato é longevo, tá? Mas ele já adiantou que vai permanecer no Sport Clube do Recife. A informação, inclusive, é da empresária dele, a Débora Trombetta, que confirmou que houve uma sondagem do futebol asiático, mas que não chegou nada de concreto, e ele tem contrato com o Sport até 2025. Então, está absolutamente tranquilo. O Sport, Vibrante, pensa, inclusive, em estender o contrato dele, mas tudo vai depender das condições clínicas e físicas, porque ele sofreu várias lesões ao longo dessa temporada, foram 3 lesões, tá? O Thierry, que fez 39 jogos, marcou 4 gols. E aí você vê como o número está caindo. Em 2022, ele fez 48 jogos. 2023, 57 jogos. E ao todo, ele tem 240 jogos com a camisa do Sport Clube do Recife. Zé Roberto aguarda cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele foi para a festa, mas não dançou, tá? Então, tá se poupando. E o goleiro Jordan fez cirurgia ontem. O goleiro Jordan tinha um trauma no menisco do joelho direito. Ele sofreu durante os treinamentos para o jogo contra o Operário e vai ficar 3 meses de inatividade. Por isso, o Jordan e o Denis, que é goleiro que também está lesionado, os dois vão ter o contrato renovado automaticamente, mas por um período curto. E aí, quando eles estiverem recuperados das lesões, o Sport vai definir o futuro desses atletas.